Fala VK, começando mais um podcast da VK Digital, podcast que falamos sobre marketing, sobre vendas, sobre geração de leads para pequenas, médias e talvez grandes empresas também. Então estou aqui com o meu head de vendas, o Anakin. Fala VK, estamos aqui para ter uma conversa produtiva, objetiva, para que você cresça o seu negócio muito mais aí. Estou aqui com o meu gerente de tráfego pago, nosso head da operação. Fala VK, vai ser um papo bem produtivo aí, a gente vai falar muito sobre geração de leads aí e espero que seja uma ótima conversa. E o nosso head de mídias também, que cuida de toda a parte visual, o Lucas. É isso aí, VK, vamos para mais uma aí, um papo super produtivo aí, então confere com a gente. Beleza, pessoal? Então o tema hoje que eu puxei aqui pra gente conversar, que a gente até alinhou, é para falar sobre geração de demanda de leads qualificados para pequenas e médias empresas, né? Que é o nosso cliente hoje, o cliente que a gente atende. Então eu até queria iniciar fazendo uma pergunta aqui que é muito importante. Comecei nos anúncios de agora. Qual que é o primeiro passo, né? Os clientes procuram a gente, querem começar os anúncios dele. Qual que são os primeiros passos antes dessa tomada de decisão tão importante que é começar os anúncios? É bem importante pensar nisso, né? O primeiro passo que a gente tem é o que a gente fala de arrumar a casa, né? Não adianta nada você colocar lá 10 mil reais de tráfego, 20 mil, se você não tem um Instagram organizado, se o seu Google Meu Negócio não está com as informações certas, com boas avaliações, se você não tem nenhum site ou uma landing page para as pessoas te acharem na internet. É a vitrine, né? Exatamente. Então, o primeiro passo que a gente faz ali, o Lucas faz um plano de mídia aqui na VK, onde esse cliente recebe todo um direcionamento de como ele deve se portar no Instagram, como é que vai ficar a bio, o destaque, a foto de perfil, o que ele tem que postar no Reels. Então, a gente começa por isso, Google Meu Negócio, avaliação, nome da empresa ali, título certinho e uma landing page também, para a gente ter uma base boa, para aí sim a gente começar os anúncios. Porque muita gente acha que é só pagar o anúncio e pronto, né? Você já vai receber lead ali, já vai vender e não precisa estar com a casa organizada. Mas ser orgânico precisa estar muito bem estruturado, porque você vai receber o lead na sua página do seu Instagram, você vai receber no seu site. Então você precisa estar com aquilo bem organizado para você conseguir atender o seu cliente da melhor forma possível. Então ele precisa ver o material de qualidade ali quando ele vir do seu anúncio. E como que a gente pode definir um Instagram bem feito? Tipo assim, quando você vai montar lá o plano de mídia, o que você analisa para falar, ó, você precisa melhorar isso, você tem que ajustar isso aqui? Cara, a gente começa analisando as coisas básicas. A foto de perfil tem que ser uma foto de perfil, por exemplo, se for um perfil profissional da pessoa ali, tem que ser uma foto de qualidade, uma foto próxima, que mostre bem o rosto da pessoa, bem iluminada. Uma bio bem construída, falando ali sobre o que ela trabalha, quanto tempo ela tem de mercado, falando uma frase de autoridade ali, o que ela oferece pro cliente dela. Falando do feed, um feed organizado, bons conteúdos, vídeo de qualidade, não pode ser qualquer tipo de vídeo Não mal pode feito. postar, né? Não pode postar por postar, exatamente. Só para encher o feed. Tem que ter vídeo de qualidade, porque o Instagram em si, ele corta vídeos que não tem qualidade. Então você precisa investir em qualidade no seu Instagram. Muita gente acha que é só uma conta, que você não precisa investir nesse tipo de coisa, mas você precisa investir em qualidade. Show de bola. Matheus, e até para trazer aqui para os clientes hoje, como você está ali na linha de frente da operação, dos onboards e tudo mais, o que a gente faz para garantir que todo cliente que chegue na VK tenha uma boa estruturação até começar nos anúncios? Como que é esse processo dentro do escritório hoje? Cara, esse é um processo muito importante aqui quando o cliente entra. Vai depender exatamente do que ele contratou, mas tem um padrão que a gente segue ali, né? Então, o primeiro passo, a pessoa assinou o contrato, faz um grupo ali, manda os boas-vindas, todo mundo manda boas-vindas. Tem um vídeo do Caio ali que ele manda explicando como é que vai ser o processo. Esse cliente vai responder o formulário, que é o briefing do projeto, para a gente saber como prosseguir nos anúncios ali. A gente vai marcar uma reunião com ele para repassar tudo que foi contratado, alinhar todos os pontos, explicar como que é a nossa metodologia e pegar os acessos dele ali, do Meta, do Google, enfim, das plataformas que a gente decidir anunciar, né? E aí também a gente tem o plano de mídia que o Lucas apresenta, que é o que a gente acabou de comentar, para dar o direcionamento sobre o Instagram. A partir disso a gente vai solicitar alguns criativos para ele. Enquanto esses vídeos a gente está aguardando, a gente já começa a preparar como é que vai ser a estruturação do planejamento de tráfego desse cliente, para daí a gente apresentar para ele juntamente no plano de mídia
os criativos entregues, a gente faz a edição e começa a rodar a captação de leads aí, que é onde começa ali a chegar os contatos para os clientes. Isso. E é importante até frisar para os clientes que existem as 4 fases do anúncio ali, né? Que é a fase do start, que é o que você acabou de comentar aqui, que é o setup, a implementação, a coleta de acessos. É a fase de start, né? Então, assim, tem o start que a gente acabou de começar, tem a fase de início, que é quando começa os anúncios a rodarem, a fase de maturação, que é depois que estão rodando. Então, a gente começa a rodar os anúncios, começa a entender, começa a fazer as validações, e a fase de escala, né? Então, a fase de escala é o que os clientes não entendem que precisa aumentar o seu investimento, né? Porque não adianta você querer ter o mesmo resultado, com o mesmo investimento e a mesma estratégia durante anos. Você precisa fazer movimentos diferentes para ter resultados diferentes. E um investimento diferente também conta com isso, porque abre a possibilidade para novos testes, para novas validações, novos públicos, novos produtos para você validar. Ou seja, percorrendo essas 4 fases, que é start, implementação, maturação e escala, todos os clientes conseguem chegar no ponto de lucratividade, que é o que a gente busca aqui no escritório. E até entrando nesse ponto aqui, a gente fala de muitos funis de vendas hoje, né? A gente tem o funil do orgânico, a gente tem funil de SDR, que faz o sales farming ali dentro, a gente tem o funil de tráfego. Queria que você comentasse hoje um pouquinho desses funis. Como que um cliente que está iniciando, por exemplo, estou com pouco orçamento, mas quero fazer tráfego, como que a gente pode usar a estrutura de funis, o empilhamento de funis ao nosso favor, ao favor do cliente, na verdade? Na verdade, o funil, ele seja com pouca verba, com muita verba, claro que com muita verba a gente vai conseguir trabalhar isso melhor, né? Mas ele é um sistema feito para que a gente possa ali trazer mais rentabilidade para o processo, trazer mais lucratividade nas interações, né? Reduzir o custo por aquisição do cliente, porque a gente vai trabalhando na consciência do lead. Então, quando chega um lead, ele chega um lead mais qualificado, ele não chega a qualquer lead, não é só apertar botão no Meta, no Google e colocar o anúncio para rodar. É você seguir etapas com o lead para ele chegar já mais acertado para o comercial. E facilita a vida do comercial também. É verdade. Fazer o atendimento. Aí, claro, também entra um atendimento rápido, um bom atendimento. Isso tudo resulta numa boa venda, né? Não, show de bola. E hoje, assim, eu vejo que nessa parte de um investimento menor nos funis, existem funis mais corretos, né? E, Matheus, hoje, por exemplo, quando a gente vai entrar num trabalho, que a gente está falando ali de um orçamento de R$2.000, R$2.500, que tipos de funis eles normalmente funcionam mais hoje? Cara, hoje a gente tem a estrutura ali que a gente segue, né? Cada cliente é personalizado, mas tem uma lógica. Então, alguns funis que não podem faltar. Primeiro é a captação de seguidores, né? Que além de você ganhar seguidores, ele funciona para aumentar o brand da empresa, o reconhecimento da marca. Muita gente não entende, né, a importância desse funil. Acha que só está gastando dinheiro com seguidor. Exatamente. E aí que entra, mas tem um ponto. Essa campanha, ela funciona. Só que ela funciona ainda mais se a pessoa tiver um orgânico bem movimentado. Sim. Se ela postar ali 3, 4, 5 reels por semana, essa campanha você pode sair de pagar R$1 para ter um seguidor ou pagar 30 centavos. E faz muita diferença, né? Porque no dia a dia você vai postando stories, quem tá vendo seus stories é o seu seguidor novo. Exatamente. Então a probabilidade de você vender mais no orgânico começa a aumentar. Só que tem ali o dedinho do tráfego ali junto com esse trabalho. E esse seguidor que tá chegando é um seguidor que ele tem interesse no seu produto ou serviço, né? Não é um seguidor comprado, qualquer seguidor. E é um cara muito mais fácil de vender. Exatamente. Porque esse seguidor que chega de campanha, ele já viu o seu perfil, ele já acompanha você, tá vendo o seu stories. Ele já tá muito mais consciente. Tá muito mais consciente da solução que você tem para ele. Então, quando a gente faz essa campanha, por mais que alguns clientes não entendam, outros até decidem investir mais nessa campanha do que em outras, eles dizem que, pô, como é bom trabalhar conteúdo atrelado com tráfego pago, né? Sim. E é uma coisa que a gente faz interno. Eu, por exemplo, tô ali nas reuniões de venda, as pessoas falam pra gente, pô, tô acompanhando vocês no Stories já tem uns 3 meses aí. Tô acompanhando vocês no Stories faz tanto tempo. Pô, essa semana aí eu vi vocês, eu vi tal anúncio, aí eu entrei, vi esse post tal, gostei, aí fiquei seguindo ali. Chega na reunião de venda é muito mais fácil, cara. E esse acho que é um dos nossos diferenciais, né? Porque a gente faz o que a gente fala para os clientes fazer. Porque realmente é o que funciona, né? Então, esse tipo de campanha é muito bom. E depois, esse mesmo lead, pessoa que viu o anúncio, e ela pode não ter virado seguidor ou virou,
ela é impactada novamente em campanhas de remarketing, em campanhas que levam pro WhatsApp dessa empresa. Você vai amarrando, né, a pessoa ali. Uma hora ela vai começar a te ver como uma pessoa famosa, quase, porque toda hora você aparece pra ela, né? Exatamente. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já vi anúncio de empresa 3, 4, 5 vezes e aí na sexta eu falei, tá bom, deixa eu chamar agora pra ver o que é. Deixa eu ver. Então, e aí você acaba vencendo pelo cansaço, entre aspas, mas funciona muito. É por isso que é legal ter um empilhamento de funis, né? Pra gente poder trabalhar uma campanha de captação de seguidores, uma campanha de captação de mensagens, uma campanha de direcionamento pro nosso site ali, pra fazer uma geração de cadastro. E até mesmo uma campanha de remarketing, né? Quantas vezes a gente não foi comprar um tênis, abriu o tênis no site e depois abriu e tava lá no Instagram. Então, assim, esse é o poder do tráfego, da gente conseguir fazer um remarketing assertivo com o cliente que a gente quer, ao mesmo tempo aumentando a nossa base e construindo mais autoridade no digital. E o que é o mais legal disso é porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela viu um anúncio, ela até se interessou, ela gostou, né? Ela viu um outro, ela também gostou, achou interessante, ela tá ali de olho. Só que às vezes tem um outro anúncio que ele vai entrar no momento certo, com a promessa certa. E aí é nesse momento, pô, era isso que eu precisava para entrar em contato com os caras. Vou lá e vou mandar mensagem. Ou às vezes a pessoa só tá no ônibus, tá ocupada, tá no meio do trabalho e se você não aparecer de novo pra ela vai esquecer de você e não vai comprar. E é por isso que é importante ser assertivo, né? Então, até entrando nesse assunto de criativos aqui, queria entender com vocês, o que é uma estrutura boa para montar um criativo, para montar um vídeo, para fazer uma publicação? Cara, hoje o formato que mais está convertendo são os vídeos, né? Vídeos curtos. Para construir um bom vídeo curto que chame a atenção, é importante você ter um gancho, um bom gancho, você ter um conteúdo bem feito, bem amarrado, bem estruturado, que você consiga passar a sua mensagem de forma clara, e uma CTA, que é uma Call to Action, ou seja, uma chamada para ação. Você vai chamar a pessoa para realizar alguma ação, clicar no botão, chamar você, entrar em contato de alguma forma. E toda essa estrutura tem que ser passada de uma forma clara, rápida e simples, que a pessoa consiga fazer isso de forma rápida. Exatamente. Sem ser de uma forma confusa. Senão, se for confuso, se demorar muito, ela perde o interesse e sai do seu vídeo. E se pra quem tá assistindo não sabe o que é gancho, é aquilo lá. Você sabia que... Exato. É os primeiros 3 primeiros segundos que né? vão te prender ao vídeo. Mesmo a gente fez a postagem lá do gancho do bombeiro, né? Eu chegando com o extintor do vídeo. Exatamente. Assim, se você não sabe o que é gancho, quer entender um pouco mais, entre em contato com a gente no direct, que a gente vai te mandar uma lista de ganchos virais que você pode trabalhar para criar os seus conteúdos. E aí, dando sequência aqui nessa parte de criativo, como a gente mexe muito com tráfego pago, muitos clientes, hoje menos, né? Tipo assim, no começo da VK eram muito mais, mas hoje menos, a consciência já está até maior deles. Eles não entendem a razão da gente solicitar tanto material, da gente solicitar tanto criativo, né? Então a gente acabou de comentar, o Anakin acabou de comentar no caso de, pô, às vezes a cliente vê de um jeito, mas chama de outro jeito. Na parte dos anúncios, Matheus, por que às vezes o mesmo criativo que tá rodando há muito tempo bom, ele para de performar? Cara, tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração, né? O primeiro deles, a gente falou aqui de aparecer várias vezes. É legal, mas se você aparecer 10, 15 vezes, 20 vezes para a mesma pessoa, aí é o que a gente chama de frequência. A frequência está muito alta. Então, pode ser que chegue um ponto, quando você já abusou demais ali, de aparecer a mesma pessoa, ele pare de performar. O outro ponto é o formato. A gente não pode esquecer que a gente está numa rede social. As pessoas podem cansar de um formato, entendeu? Se você pegar alguns anos atrás, o que dava certo não é o que dá certo hoje. Isso porque o ser humano vai mudando o comportamento dele. Então, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo validações. Que é, dentro de um mês, quantos vídeos diferentes eu vou subir na campanha? Vou subir 3 vídeos? Não, tem que subir mais. Subir 10, 15. Não tem tanto uma regra. É até você achar o campeão que a gente fala. Mas é importante ter essa variação dos anúncios, porque são pessoas que estão ali. Então, o formato, às vezes, ele acaba saturando. Sim, sim. E achar ali campeões, né? Porque, por exemplo, eu já teve algumas empresas que eu vi anúncios que eles acharam um anúncio campeão ali, muito provavelmente, e eu vi aquele vídeo repetidamente na minha timeline ali. Chegou uma hora que eu bloqueei, porque eu enchi o meu saco. Falei, caramba, cara, mostra outra coisa, né? E é exatamente isso, cansa, né? Tem que saber a hora de parar. Exato. E o que vai falar a hora de parar não é o cliente e também não é o dono, são as métricas. Exato. Então, assim, por isso que é muito importante o gestor, a agência que está ali cuidando, saber olhar as métricas, né? Então, por exemplo, a gente tem métricas como o custo por lead, né? O custo por lead é a nossa métrica principal hoje, porque é quanto a gente paga para um lead entrar em contato com a gente.
Muitas vezes a pessoa nem sabe. Coloca R$1.000 por mês, R$2.000 por mês e não sabe nem quanto está pagando por lead, não sabe quanto está pagando para ter uma aquisição de cliente. Ou seja, qual que é o CAC dela? Quanto que ela está investindo para ter uma venda feita lá dentro? Ou seja, os empresários hoje, eles estão muito superficiais em alguns aspectos. Por exemplo, eles querem investir 2.000 e fazer 100.000 de vendas. Mas beleza, quais são os números que a gente precisa alcançar? Quantos leads você precisa ter? Quanto você está disposto a pagar por uma venda, né? Então, por exemplo, a gente já teve caso lá no escritório de pagar R$50 por venda. Cada R$50 que o cliente investia, ele fazia uma venda. Então, ali ficava fácil. A gente fala assim, beleza, você quer vender 200 aparelhos? Para você vender 200 aparelhos, você vai ter que investir X. Por causa disso, disso, disso e disso. E o cliente tem que ter uma base, né? Igual você falou, ele chega querendo com R$2.000 vender 100.000, só que beleza, com 2.000 antes você vendia quanto? Exatamente. Qual que é o track record que você tem ali? Aí, na maioria dos casos, o cliente não tem esse número, né? Então, ele precisa de buscar, ou a gente precisa encontrar nesse início de trabalho, para daí sim estipular uma meta realista e uma otimista, né? Isso é muito importante fazer esse cálculo. Muito empresário não tem esse cálculo. Por exemplo, vendas de aparelhos, a gente tem uma métrica ali, que a gente tem uma média de R$50 o custo de venda, né? Esse exemplo que você trouxe mesmo. Muitas vezes eu me deparei com donos de lojas que eles não tinham esse número, já fazendo tráfego. Estou colocando aqui, pessoal que está colocando 5, 9, 8 mil de tráfego mensal e não tem esse cálculo. E aí quando eles paravam para fazer o cálculo junto comigo ali, numa chamada de vídeo, era R$100, era 125. Ontem fecharam com a gente, estava pagando 250 para fazer uma venda, né? Então, quando eu trouxe ali para eles assim, ó, se a gente alcançar a média que a gente está mantendo aqui com os nossos clientes, você já bate a meta que você acha que é muito difícil, né? E o cara não vai precisar aumentar o custo de verba de campanha que ele tem mensal, vai manter a mesma coisa. Fazer pequenos ajustes ali, né? Exato. Então, ter métricas em dia faz toda a diferença. É igual um dos clientes que chegou para nós, né? Chegou investindo 8.000 na ferramenta, não foi? 8.000 e não fazia 40 vendas por mês. Não fazia 40 vendas por mês. Pagava mixaria pro gestor dele. O que a gente falou? Falou assim, vamos fazer assim? Com o valor que você está fazendo de investimento, você vai reduzir 50%, você vai investir 4.000 e vai pagar 2x pra gente. A gente cobrou acima do que o gestor dele cobrava, porque a gente tem qualidade para isso. No primeiro mês, com metade do investimento dele, a gente bateu o recorde de vendas da loja dele. Ou seja, tudo está atrelado a algumas coisas. Por exemplo, qualidade do anúncio, como que cuida da base, como que a gente vai fazer uma maturação de resultados, como que a gente vai fazer a validação e coleta de dados. Exato. Que é onde a gente vai saber, pô, tá legal, o seu custo por lead tá alto, então a gente precisa melhorar a sua taxa de conversão. Sua taxa de conversão tá alta, mas seu custo por lead tá caro, então a gente tem que melhorar nosso criativo. Então tudo tem um porém. Então as métricas principais que eu falaria aqui que a gente tem que analisar é o custo por lead, quanto que a gente paga para gerar um lead, o custo por aquisição de cliente, que é o CAC, quanto a gente paga para sair uma venda, e através dessas métricas a gente vai para métricas secundárias, por exemplo, taxa de conversão de comercial. Sim. Qual que é a taxa de conversão? A cada 10 leads que chega você faz uma venda, então você está convertendo 10%. Será que é bom esse número ou esse número é ruim? Taxa de conversão da landing page, do site. Pô, estamos jogando um monte de gente lá para dentro do site. Aí a cada 100 pessoas que entram, uma entra em contato. Será que é culpa do tráfego? Não é seu site que está lento, não é a promessa que não está tão legal? Será que é o seu comercial que não está vendo as mensagens? Então a gente tem que analisar todos esses pontos, porque é muito fácil falar o tráfego não funciona. Mas você precisa olhar para os números, porque os números vão dizer onde está o erro e como corrigir. E foi assim que a VK cresceu nesses 4 anos, né? Esses 3 anos e meio, para ser sincero. A gente sempre olhava para os dados. As nossas decisões sempre foram em dados. Para otimizar uma conta não é no que o Caio acha, no que o Matheus acha, no que o Anakin acha ou no que o Lucas acha. É no que a plataforma fala pra gente. E com o nosso conhecimento nós fazemos a otimização correta. Assim a gente consegue tirar um cliente que tinha um custo por questão de R$250 e levar para 50. A gente consegue pegar uma indústria que mal vendia para ter um ROI de 47. Ou seja, a cada R$100 voltava R$4.700 no bolso deles. Então é isso que a VK busca, né? É a gente trabalhar em cima de métricas para que essas métricas gerem resultados e esses resultados sejam lucro no bolso do cliente. E o desafio é mostrar para alguns clientes que eles precisam de um gestor para ler essas métricas, né? Porque muito empresário acha que sabe subir uma campanha só porque sabe apertar alguns botões ali, subir uma campanha, mas não sabe ler o que essa campanha está gerando para ele. Sim. Então, às vezes, ele está gastando muito mais do que ele deveria, está perdendo dinheiro e achando que tá... Às vezes ele está economizando, né? Ele acha que está economizando. Contratando uma pessoa mais em conta.
E tá perdendo dinheiro. E ele não sabe. Porque ele não sabe ler essas métricas. E isso é o empresário que ainda contrata. E o cara que tenta fazer sozinho? Exatamente. O cara tem um financeiro para ver, os funcionários para contratar, a empresa para gerir e quer cuidar do próprio É o marketing. Superman, vai fazer tudo. Eu vi muita gente falando, subir campanha é fácil, é só apertar uns botãozinhos aqui e a campanha já tá no ar. Exatamente. Você olha na gaveta dele, tá toda a cartela de remédios da farmácia ali. Então, assim, e a gente já pegou vários clientes assim, né? Mas é normal estar no mercado, porque o pessoal pega muita gente ruim e acha que pode fazer sozinho a mesma coisa que as pessoas fazem. Exatamente. Só que aí tem o nosso diferencial, né? A gente faz o site para o cliente, nós fazemos a implementação de CRM, colocamos robô de atendimento para eles, configuramos as plataformas, fazemos cliente oculto, analisamos todo o seu cenário de concorrentes, cuidamos do Instagram do cara, ainda otimizamos o site, fazemos a geração de leads e damos treinamento comercial. Tudo isso aqui é impossível que o cliente não tenha o mínimo de resultado para se pagar esse serviço. Só que não se engane, ele precisa trabalhar junto com a gente. Ele precisa usufruir do que ele contratou, né? Exatamente. Então assim, o cliente não adianta contratar e sumir, parar de responder o grupo, né? Tem que contratar, responder a gente, passar os feedbacks, a gente vai fazendo a otimização. Nossos melhores clientes são os que mais têm tempo de contrato. Sim. Quem tem 2 anos, 3 anos de contrato já entendeu o caminho. E todos eles faturam todo mês, lucram todo mês e querem aumentar o investimento pelo menos a cada 6 meses. E são parceiros, né? E são super parceiros da gente aqui. E aí trazendo aqui, tem um ponto que é muito chave aqui, que é o como a qualidade do lead impacta o seu investimento em campanha. Né? O quão importante é fazer um trabalho de geração de demanda qualificada. Sim. Porque alguns meses a gente parou de vender volume de lead, né? Uhum. Agora a gente vende a qualificação do lead. O quão importante é, né, que na hora que você está vendendo ali para o cliente, ele ouvir que qualidade é melhor do que volume. Não, entra naquele exemplo que eu trouxe ali. Quando ele vê custo por aquisição reduzido, ele já pira, porque ele já entendeu ali que a qualidade do lead é realmente da pessoa interessada. Né? É realmente da pessoa que ela está procurando, que ela está no momento de ser um cliente quente, né? E é nesse foco que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o custo do lead é uma métrica muito importante, porque a gente precisa ver quanto que está custando para cada mensagem que a gente recebe. Só que o lead qualificado, ele é o custo por aquisição, é o cara que comprou. Quando a gente consegue reduzir o custo por aquisição das campanhas, quer dizer que a gente está pagando mais barato no cara que tem muito interesse de compra. Né? Então, o nosso foco é exatamente isso. E é claro, isso entram várias coisas, né? É toda uma estrutura que a gente coloca, como você falou. É treinamento, tem o CRM, né? Então, não é só tráfego. A gente facilita a vida do comercial, porque facilitando a vida do comercial, a gente consegue reduzir isso muito. Não adianta nada eu pagar R$1 no lead, eu vou lotar sua atendente de mensagem um dia inteiro com um monte de gente que 90% delas não querem comprar. É muito mais vantajoso pagar R$20 no lead, 50, só que a cada 5 que entram em contato, 3 vão comprar de você, porque são pessoas mais qualificadas. Você vai ter um volume menor de pessoas no seu WhatsApp, só que você vai ter uma taxa de conversão muito maior. Consequentemente, reduz o CAC, que é a métrica principal. Quanto que ele está investindo para trazer um cliente. Exatamente. É igual no escritório. No escritório, nós tivemos meses aí pagando R$1.200 para uma venda, R$1.400 para uma venda, e ao mesmo tempo já tivemos meses pagando R$2.000. Como a gente sabe se vale a pena ou não vale esse anúncio? É calculando quanto trouxe de retorno. Exato. Por exemplo, vale a pena investir R$2.000 para ser uma venda? Depende. Quanto que a gente fechou esse contrato? Quantas vendas saíram? Se ele ficar um ano com a gente, vale a Se ele pena. ficar um ano com a gente, vale a pena, porque o nosso contrato tem recorrência. E vale a mesma coisa para os clientes. O quanto esse cliente traz de retorno para você? Beleza, você pagou R$100 para trazer esse cliente para você, mas ele recompra de você? Você tem um trabalho de indicação para esse cliente gerar indicação? Porque o anúncio ele é feito para trazer clientes. Sim. Mas o que é feito para manter clientes e gerar indicações é comercial e pós-venda. Exatamente. Então não adianta chegar lead para você o tempo todo, você fazer uma venda só pro cara e depois você não conseguir fazer um mínimo de uma recompra dele. Porque para mim, o cliente que não compra 2 vezes nem pode ser chamado de cliente. Tem que ser chamado de consumidor. Ele consumiu o seu produto. Ele é cliente depois que ele compra de você 2 vezes. Pelo menos eu tenho essa visão. Ou pelo menos uma indicação. Ou pelo menos uma indicação. Porque, cara, você tá vendendo algo que as pessoas não comentam bem, não indicam, você tá vendendo errado. Se ele não te indicou, ele não gostou do seu produto ou serviço. Exatamente. Ou se você não fez uma ação para que ele indicasse, também você está deixando dinheiro na mesa. E aí que entra a importância do CRM, né? Porque qual que é a probabilidade daqui... Eu comprei com você hoje, daqui de 6 meses você no WhatsApp vai lembrar de me chamar de novo para comprar?
Se você tem um CRM, você consegue fazer isso. Exatamente. Nossa, é recente, né? Teve um cliente nosso que eu comecei a conversa em outubro do ano passado. Ele foi fechar com a gente tem, eu acho que 2 meses. Né? Então, tá seguindo ele ali, sempre tá fazendo o contato, porque eu tô vendo ele, eu tô colocando tarefa nele, então eu não vou esquecer dele. Ele vai estar sempre aparecendo ali para mim, né? E chega uma hora que compra, né? Porque a pessoa ela já estava interessada, ela já queria dar o próximo passo. Ela estava só com algumas coisas que ela precisa resolver. Exatamente. Ali para tomar a decisão. E é isso que o empresário precisa levar em conta quando vem o lead de anúncio, né? Porque às vezes eles ficam muito presos de chegar ao lead todos os dias. E vender na hora. E vender na hora. E claro que é importante, né? Tem contas para pagar no mês e é legal que você tem que vender no mês. É importante. Mas a ferramenta tá aí para isso. Se você conseguir, por exemplo, se você não tem o CRM, você não consegue vender para aquele lead que te chamou mês passado. Se você tem, você consegue. Qual que é a melhor opção? É você ter a ferramenta e conseguir. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram na sexta-feira passada, a probabilidade de vocês lembrar é muito pouca. É muito pouca. Não faço ideia. E é a mesma coisa. Quem você conversou na sexta passada? Qual que é a chance de você lembrar das 50 conversas que você recebe por dia de quem você conversou na semana passada? Quais eram as pessoas interessadas? Quais eram os leads qualificados ali dentro? Cara, não dá pra lembrar. Eu, pelo menos, eu desisti de tentar lembrar. De domingo eu já não lembro mais. Então, assim, onde que entra o CRM aqui? O CRM ele tem uma função chamada tarefas. Lá você conversa com o Lucas. Se o Lucas é um lead bom, você marca uma tarefa para entrar em contato com ele no futuro. Você não precisa depender do seu vendedor para lembrar e nem de você para lembrar. Se tem uma ferramenta que te ajuda a lembrar dessa informação, a sua taxa de conversão naturalmente aumenta. Quantas vezes nós não ficamos felizes do cara falar assim, puta, esse cara lembrou de mim. Eu conversei com ele 3 meses atrás, ele falou que me chamou mesmo. Tipo assim, isso é gatilho de compromisso. Sim. Verdade. Tipo assim, puta, ele lembrou. Olha como ele é organizado. Aconteceu hoje na venda, não foi? Você vendendo. Foi. O cliente entrou em contato com a Nike e falou, me ensina isso que você fez. Como é que você fez isso? Então assim, o que a gente busca quando a gente implementa CRM, quando a gente faz um trabalho, é fazer que o comercial deixe de esquecer os pequenos detalhes para focar nos leads qualificados e ter uma taxa de conversão maior. E isso é até bom pra você como pessoa, né? Porque você tira esse negócio da sua cabeça, porque a memória funciona igual a memória de computador mesmo. Se você tirar esse espaço da cabeça, você tem mais memória livre para poder colocar outras coisas, se preocupar com outras coisas. Até mesmo ser mais criativo no momento de negociação ali. Ser mais produtivo em outras áreas. Sim. Então, para mim o CRM, a parte que mais se torna diferencial é essa, de você lembrar dos clientes que você tem que chamar. E aí tem a parte de organização e tudo mais que a gente entra daqui a pouco nesse assunto. Tem uma coisa do CRM que eu gosto muito, e eu tenho comentado muito com o pessoal durante as reuniões, que eu vejo que falta demais. É a produtividade que ele traz comercial. Por exemplo, o CRM hoje que a gente aplica, ele também vem com automações, né? Então a gente já coloca algumas automações ali. Só que essa automação é uma automação produtiva, não é qualquer coisa, não é um contato robotizado. Né? Então, por exemplo, o lead que ele chega mais tarde, mais na parte da noite, ele consegue ter um trabalho produtivo, não fica aquela mensagem de nosso atendimento é das 9 até as 18 e por aí vai, né? Tipo, o que é relevante nisso? Né? Agora, a pessoa chegar, ter um contato humanizado, parecendo uma pessoa que está falando com ela ali, né? Já trazendo uma certa qualificação no contato. Você quer isso, você quer aquilo, né? Já deixa pré-filtrada a pessoa para no dia de manhã, no dia seguinte, às 9, o time comercial entrar em contato, é muito mais válido. A pessoa já foi atendida, ela já se sentiu, vamos dizer assim, já está mais calma, né? Já está esperando ali o próximo contato. Ou você tem a opção de não fazer isso, né? De deixar aquele contato robotizado, só que a pessoa vai fazer o quê? Vai ver um outro anúncio e ela vai entrar em contato com o anúncio. E talvez se essa pessoa tiver esse contato já automatizado ali de forma humana, essa pessoa vai fechar com essa outra empresa. E isso eu estou falando porque teve a venda que a gente fez ontem, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então é importante ter esse contato ativo, ter um contato produtivo, um contato que você tenha a força comercial do time comercial, mas que quando tiver a ausência deles, vocês também têm segurança, né? Então, não só dessa parte, mas você falou de lembrar, o compromisso da lembrança. A gente sabe que alguns leads eles chegam e não respondem. Você usou o exemplo do ônibus, né? A pessoa às vezes está no ônibus, ela não consegue responder ali, a pessoa está na empresa, está fazendo muita coisa, não consegue atender uma ligação, não consegue responder uma mensagem, esquece. No segundo dia acontece a mesma coisa, no terceiro dia acontece a mesma coisa, ela começa a ficar com vergonha de te responder, né? Fala assim, pô, tô vacilando aqui, deixando a pessoa no vácuo, né? O que a gente faz lá? A gente tem um robô de recuperação,
ele manda essa pessoa, ele percebe que a pessoa não está tendo resposta, manda a pessoa para uma venda perdida e depois de um tempo restaura esse contato. A chance da pessoa entrar em contato novamente, responder isso é muito grande, porque ela vai falar assim, pô, ele lembrou de mim, cara. Agora eu vou falar com ele, não vou deixar no vácuo de novo, né? E aí você consegue uma venda através disso, é produtividade em todos os setores, né? Tá, legal. E aí eu trouxe um ponto aqui também, que é pra gente falar fatores que podem impactar a venda dentro da sua empresa, né? Então, o que vocês acham que hoje pode gerar um grande impacto na hora de vender? Hoje, para mim, o grande impacto na hora de vender, eu acho que é o famoso AIDA, né? É o acrônimo do sucesso de vendas, né? Chamar a atenção, né? Gerar interesse. Então, eu acho que o anúncio, quando ele traz esse impacto inicial, já é um diferencial. Né? Por exemplo, a gente sabe que hoje a gente estava falando da questão do formato. Ele é tanto importante para orgânico quanto para anúncios. Né? Você usar um bom gancho, usar ali um bom formato que está funcionando para você, um bom script ali, isso tudo faz um resultado melhor. Né? Por exemplo, quando a gente vai... aí já é mais a parte do Lucas aqui. Quando a gente vai construir um anúncio para gerar esse impacto, gerar a retenção da atenção da pessoa, para gerar um interesse nela, qualificar essa pessoa, por quais caminhos a gente tem que ser direcionado? Cara, é um bom script, um bom roteiro, você ter desenvoltura para falar. Isso aí é algo que você constrói com o tempo. Uma coisa que eu falo para todos os clientes aí que a gente tem. Muita gente tem vergonha de gravar, vergonha de produzir vídeo. Eu falo, cara, isso aí é passo a passo, você vai construindo, você vai gravando, vai melhorando. É uma escala. Então, tipo assim, você tem que construir isso para você conseguir atender melhor, você conseguir passar a sua mensagem de uma forma melhor, e entra nesse negócio da humanização que você estava falando da mensagem. A gente se conecta muito mais com algo mais humano do que algo mais robotizado. Você vê um vídeo que a pessoa está falando assim, um script que claramente ela está lendo, você não se conecta com essa pessoa. Você não se conecta com essa pessoa. Parece um boneco. Uhum. Você não tem aquela conexão. Se é uma pessoa que ela tá mais dinâmica, que ela consegue se mover mais... com mais facilidade, com mais fluidez, você se conecta melhor com aquela pessoa. Sim. Então, esse é o primeiro passo para você ter uma conexão melhor, principalmente em anúncio, assim, em vídeo, tanto no orgânico quanto para anúncio. Então, o primeiro passo é você humanizar todo tipo de criativo que você for fazer. E aí, uma dúvida, você acha que é importante a pessoa, mesmo dentro do perfil da empresa, trazer os bastidores? Sim. Porque as pessoas às vezes só postam produto, oferta, faz um design bonitinho Dia das Mães, Dia dos Pais, mas eu sinto falta daquela humanização, sabe? O que está acontecendo? É extremamente importante, principalmente tem muita gente que deixa de fechar como empresa porque a empresa posta, por exemplo, um post usando uma pessoa que ela pegou em um banco de imagem. Tenta usar um funcionário seu. Você não vai postar um vídeo, vai postar uma arte, mas tenta usar um funcionário seu, tenta usar uma foto de uma pessoa real ali que trabalha na empresa. Você conecta muito mais com o seu público do que você usando uma pessoa da internet. Tem agência que proíbe certas pessoas de banco de imagem de serem usadas, porque já estão tão saturadas no mercado. Tem pessoas de banco de imagem que já estão usadas em tantos criativos que elas são proibidas em algumas agências. As pessoas falam, não usa essa menina aqui. Essa menina aqui tá proibida de ser usada. Ela já foi usada. Essa daí gosta de trabalhar. Exatamente. Né? Você olha pra menina e você fala, ela já foi enfermeira, ela já foi mecânica, ela já foi professora, já foi tudo. Então, tem gente que é proibida. A única coisa que ela não foi é real. Você vai ver, ela não é nada disso. E assim, o que eu acho que é o mais importante dessa questão de bastidores, porque o grande diferencial de uma empresa são os processos que ela tem e a equipe que ela tem. Porque se a pessoa ela gosta do contato humanizado, porque é uma pessoa falando com ela também gosta do atendimento por causa das pessoas que estão entregando serviço para ela. Né? Então, a humanização, tanto de uma empresa no sentido de anúncios, mas também de mostrar a equipe, isso faz toda a diferença na ponta final. Por exemplo, a gente sempre busca fazer isso, né? Então tem uns bons dias lá toda hora. A gente chegou aqui, já mostrou como é que é o espaço aqui do podcast também. Se você não postar o bom dia, tem gente que sente falta. Exatamente. E comenta comigo. E cara, é o que eu falo pros clientes, o ser humano é fofoqueiro, o ser humano gosta de cuidar da vida dos outros, gosta de acompanhar o que
que você tá fazendo Sim. no seu dia a dia. O que o Anakin tá fazendo hoje? E como é legal esse negócio de aparecer. Recentemente a gente foi num evento, pô, a gente tava o dia inteiro no Instagram, mexendo no Instagram, compartilhando as coisas. A gente chegou no evento, viu um monte de rosto de Instagram. Uhum. Tipo assim, olhava pro cara e falava, eu sei o que ele faz. Eu sei do que ele trabalha, e você tem um assunto pra chegar lá e conectar. Porque essa pessoa mostra o dia a dia dele. Mostra o dia a dia. Então, isso não aconteceu com uma pessoa, pelo menos com as 30 pessoas do evento. Uhum. Você olha assim, ó, eu sei o que esse cara faz. Você senta lá pra conversar com ele, você fala, você tem assunto. Então, você gerar conteúdo deixa você mais conhecido nos lugares a ponto de facilitar a sua geração de network. Exato. Sim. E o network ajuda a vender demais. Porque a pessoa confia no que você faz, pra começar nisso aí. Você quebra uma barreira de entrada, que é aquela do desconhecido, e você abre portas pra canais que você nem imagina. Uhum. A gente fechou contratos dentro do escritório lá só pelo network que a gente tem lá, que a gente vai construindo, vai aparecendo. Exatamente. Do cliente chegar no escritório e falar assim, meu, já vi todo mundo aqui do seu time. Conheço todo mundo. Esse aqui é o Matheus, esse aqui é o Anakin, esse aqui é o Lucas. Então, olha que louco isso aqui. Do cliente chegar na sua empresa, ninguém nunca ter visto ele, mas ele saber quem é todo mundo. Sim. Olha como facilita a barreira de entrada. Então, até para complementar, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho que impacta diretamente a venda. Então, eu vou ler aqui porque eu consigo pegar uma lista completa. Então, leads ruins. Então, se você tem um time de tráfego ruim que não gera bons leads, você vai ter impacto direto na sua venda. Porque também não adianta pedir pro comercial fazer milagre o tempo todo, né? Com esses leads ruins. Não é bombeiro, né? Atendimento demorado. Esse é um dos principais fatores que a gente pega dentro do escritório hoje. Chega muito volume, não dá conta de atender, demora 2, 3 horas para atender. Lead de anúncio tem que ser respondido, se não na hora, no máximo em 5 A minutos. empresa tem que entender que ela não é a única que está sendo cotada. Exatamente. O cliente está cotando com você e com mais 10 empresas. E acha ruim ainda, né? Que o cliente chama mais pessoas, né? Ele acha que é único. Não é assim, cara. Não pense dessa forma. Atendimento padrão sem personalização. Eu entendo que o Ctrl+C, Ctrl+V é mais rápido. Mas se você não chamar pelo menos o cliente pelo nome dele, não se apresentar, não falar o seu nome, você pode ter certeza que ele vai buscar a grama do vizinho. Uhum. Uma dica, cara, pra fidelizar a pessoa. Ela entrou em contato, já manda um áudio chamando ela pelo nome. Se possível, já manda esse áudio na hora. Já manda um áudio, fala, oi fulano, tal, tudo bem? Aí depois escreve por texto. Mas eu caio, vou dar sequência no seu atendimento. exato, já manda o primeiro áudio, já chamando ela pelo nome pra ela saber que tem uma pessoa ali atendendo ela. Tá escutando uma pessoa, Exato. tá escutando a pessoa falar o nome dela, é um contato humanizado aí diferente. Ela já vai saber que tem alguém ali atendendo ela. Porque se você chama ela pelo nome por texto, ela pode achar que tem um robô ali falando. Porque o robô consegue chamar pelo nome. Sim. Agora, se você manda o áudio, ela sabe, tem uma pessoa me atendendo. Exatamente. Então, o melhor cenário é se tiver a possibilidade de mandar um primeiro áudio. Mas se não tem, quando for configurar ali um pré-atendimento, coloca pelo menos o nome da pessoa. Exato. Isso é imprescindível, cara. Agora, o que não dá é pra só você mandar, oi, tudo bem? Como posso te ajudar? É pedir pra perder venda. Exatamente. E evitar bloco de textão. Evitar bloco de texto. Boa. Conversa com uma pessoa como se fosse uma conversa normal. Você manda, ela responde, você responde, ela responde. Vai mantendo uma conversa. Não manda um bloco de texto pra ela ler tudo e depois te responder. Eu vou chamar de amigo, né? Oi, amigo, tudo bem? Colega. Vocês não são amigos, cara. Fala, meu parceiro. Uma coisa é você estar numa ligação com a pessoa e você usar Sim. apelidos e tudo mais. Por exemplo, a gente tem lá em venda, a gente tem o costume de chamar todo mundo pelo aumentativo, né? É. Lucão, Mateusão, Danzão. Hoje É saiu um quebra de Danzão lá gelo. no escritório. Danzão. O nome do cara é Danilo, virou O Dan e apelido é Danzão. Dan, o apelido já é Dan, eu coloquei o Danzão ainda. Então, assim, mas isso é costume só em cal. A gente não faz isso por escrito. Por escrito, a gente sempre tenta ser o mais formal possível. Porque ele está registrado, tem que mostrar um profissionalismo. E é importante para todos. Conforme você constrói esse relacionamento, você vai pegando mais liberdade com o cliente, vai chamando ele pelo nome ali e tudo mais. fazendo aquela quebra de gelo. Exatamente. Um outro ponto que eu coloquei aqui é falta de métricas, que foi o que a gente já discutiu no começo. Se você não entende os números do seu comercial, por exemplo, taxa de agendamento, taxa de conversão em vendas, taxa de comparecimento. Se você não entende os números do seu time comercial, não adianta você querer cobrar resultado. Você tem que entender onde está o gargalo do seu funil e você ir diretamente nele e ajustar. Por exemplo, falta de comparecimento. O pessoal está marcando a consulta e não está aparecendo. O que pode ser feito? Coloca um real motivo da pessoa se comparecer. Coloca um gatilho de urgência. Fala para ela que a primeira consulta não tem custos, mas se tiver que desmarcar tem custos. Avisa para ela que se ela comparecer vai ter um brinde exclusivo no dia. E tentar entender, né, o porquê que esse número tá tão grande, por que não tá comparecendo. Exatamente. Por exemplo, recentemente lá no escritório a gente estava com uma taxa de 76% de não comparecimento, ou seja, de no-show. O que estava acontecendo? O cliente não entendia o real motivo da reunião. Sim. A gente marcava a reunião e ele não ia, porque ele não estava entendendo por que ele ia participar dessa reunião. Por que essa reunião é importante? Porque
que você já não me passa o preço no WhatsApp? Ele não estava entendendo essa importância. Sim. E a gente foi fazendo ajustes finos ali e a gente foi melhorando essa taxa. Sim. Um outro ponto que eu acredito aqui é o volume baixo de leads, que entra na linha do tráfego também. Então, beleza, o lead está muito bom, mas também não dá para você querer vender para 100%. Tem lead que não vai comprar de você, não está no momento dele de compra. Existem algumas alternativas para isso. Primeiro, você entender se seu custo por lead está dentro do ideal. Porque se ele estiver dentro do ideal, o lead estiver vindo bom, a sua solução é o orçamento. Tem que colocar mais dinheiro na campanha. Se o seu custo por lead estiver alto, mas estiver dentro dos parâmetros relacionados ao mercado, você também tem que colocar mais investimento. Porque o seu mercado exige isso. Exato. Por exemplo, uma coisa é você anunciar para um advogado trabalhista, que o dia inteiro tem te procurando. Outra coisa é você anunciar para um advogado de direito minerário, que é o que a gente está anunciando hoje no escritório. Sim. O volume de leads é desproporcional. É desproporcional. Só que vai vir menos leads aqui, só que os leads que vêm você tem mais chance de converter. Porque são poucos advogados também que oferecem essa solução. Tem muito interesse, né? É muito específico. No trabalhista, a cada esquina que você vira tem um advogado trabalhista. Consequentemente, também tem uma demanda maior de clientes. Então, é entender esse custo. E o outro fator, aí entra o meia-culpa, que é da agência, do gestor, de quem está cuidando dos anúncios, é o custo por lead alto dentro de um mercado com alta demanda. Ou seja, se o seu mercado tem demanda, seu custo por lead está muito alto, você precisa ajustar suas campanhas. E como é que ajusta isso? Teste de público, teste de campanha e teste de criativo. Teste de funil também. Então, são 4 maneiras de você fazer uma validação da sua campanha. Você pode testar direto para o WhatsApp, direto para o Direct, direto para o seu site. Você pode testar no Google, no Meta, no Instagram, no YouTube. Você pode testar para o criativo de Reels, de Stories, de Feed, de Explorar, de Facebook Feed. Então, você tem N maneiras de testar. Então, uma das coisas que eu vejo de alto impacto também é o volume de leads. Esse mês a gente teve um baixo volume de leads, consequentemente menos vendas. Mês passado a gente teve um alto volume de leads, consequentemente mais vendas. E é natural que aconteça esse movimento no mercado. E eu acho que é bem importante também, até que você trouxe a questão das taxas que a gente tem que ter, é exatamente onde a gente encara os gargalos que estão acontecendo. A gente consegue tapar os buracos que precisam ser tapados. Por exemplo, quando a gente viu que estava passando de 70% de no-show, a gente falou assim, peraí, cara, tá acontecendo alguma coisa muito errada, porque a taxa correta é de 70% de comparecimento. Né? Então, alguma coisa está muito errada. Né? Então, a gente começou a ver exatamente o que estava acontecendo. A gente começou a trazer soluções. E aquilo não estava melhorando. Foi quando a gente chegou a perceber que o canal da onde essas pessoas estavam chegando não era um canal qualificado. A gente cortou aquilo. Porque não adiantava a gente ficar deixando vir gente dali se estava totalmente desproporcional com o tipo de pessoa que a gente atende. Né? Só para vocês terem noção, teve gente que chegou, apareceu na reunião comigo. Ela chegou na reunião e aí quando ela foi realmente falar o que ela queria, ela falou assim, eu só quero entender como é que funciona o WhatsApp, que eu quero colocar o catálogo aqui, né? E colocar o meu nome no status. Imagina, você fechar 2 horas de agenda para poder fazer essa conversa. Entendeu? Então, assim, foi quando a gente percebeu. Não, realmente, a gente já tapou todos os buracos e está continuando, né? Claro, vai diminuindo, mas está continuando a mesma coisa. Então, tira isso aqui. Não está funcionando. Né? Então, quando a gente tem as métricas, a gente consegue tomar as decisões corretas para a empresa seguir saudável. Né, para a gente não ficar investindo naquilo que não dá resultado. Ou, por exemplo, esse foi um canal de aquisição que a gente não colocou o investimento. Né? Veio de um canal que a gente tem ali parceiro. Né? Então a gente interrompeu aquilo e deixou o outro trabalho fluir ali. E foi muito bem. E está funcionando muito bem. Né? Então é saber o que parar, o que continuar, o que investir mais, o que reduzir investimento. Né? Tá. E até avançando agora para essa etapa, o próximo tópico que eu coloquei aqui, que impacta diretamente as vendas dos clientes, é a falta de follow-up. Quando eu falo de follow-up, muitos clientes não entendem o que é um follow-up. Então, o follow-up ele vem através de um fluxo de cadência. O fluxo de cadência, até para vocês entenderem, eles são divididos em algumas etapas. A primeira etapa para você montar um fluxo de cadência é você definir quais canais você vai falar com o seu cliente. Ou seja, vou conversar com ele pelo Instagram, via ligação, pelo WhatsApp. Esse é um ponto. O segundo ponto é você definir quantas tentativas você vai fazer para você tentar o contato com esse cliente. Ou seja, vou tentar 8 vezes. E em seguida você define o período. Em quanto tempo eu vou fazer esse contato com o cliente? Ou seja, eu vou fazer 8 tentativas de contato em 2 meses, 8 semanas. Ou seja, uma vez por semana eu vou chamar esse cliente.
E para finalizar, você vai definir quais mensagens você vai mandar, quais scripts você vai utilizar em cada etapa que você for conectar com esse cliente. Qual que é o grande objetivo do fluxo de cadência? Você ter uma estrutura de follow-up organizada. Não adianta você abordar o Lucas por 14 vezes com a mesma mensagem. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Olhinho, olhinho, olhinho. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Olhinho. Não adianta. O Lucas vai falar assim, mano, esse cara tá me enchendo o saco, vou bloquear ele. Tudo bem, bloqueio. Então, assim, qual que é o ideal? O que é o recomendado? Montar esse processo de fluxo de cadência, porque tem um estudo que fala que a partir do 8º contato, você converte até 80% mais dos seus leads. Ou seja, se eu falar com o Lucas 8 vezes com abordagem diferente, a minha chance de sucesso com ele é muito maior do que eu esperar ele me chamar de novo. Ou seja, a falta de follow-up, a falta de introdução de um fluxo de cadência nas empresas, para mim, é um dos grandes motivos do comercial não vender tão bem. Sim, e explorar isso de uma maneira boa. Por exemplo, o WhatsApp tem várias formas que a gente utiliza lá para fazer esse fluxo de cadência. Né? A gente consegue mandar áudio, a gente faz a ligação, a gente manda mensagem, a gente manda o vídeo áudio, né? Agora lá que, que faz a bolinha ali, né? Manda uma imagem. Manda uma imagem. Né? Então são várias coisas que a gente vai explorando para a gente entender como a gente consegue chamar mais atenção, né? E é isso diário. Eu vou ter tantos contatos com essa pessoa nesse dia. No dia 2 eu vou ter tantos contatos. Vou fazer o contato X e tal. Né? Então, isso tudo aumenta muito a chance da pessoa ver ali a mensagem e responder. Porque talvez ela não tenha respondido a primeira mensagem. Mas às vezes você vai mandar um áudio, ele vai querer ouvir o áudio. Pelo que menos é outra vai dar coisa. play, né? Porque ele não sabe o que tá no áudio. Então ele vai de curioso ver. Né? Então, assim, e o que é importante frisar? O cliente é sempre o cliente. Nós que somos empresários, os nossos clientes que estão ali, ele tem que entender que nós precisamos da venda. Nós temos que fazer a venda. Então não adianta o cliente chamar e falar assim, se ele quiser ele me chama. Pô, não é se ele quiser, você que quer. Você não quer vender, vai atrás, pô. Ele ele já teve o trabalho de te mandar uma mensagem. Você já pagou já 5, 10 reais pra ter essa mensagem. Agora você quer que ele implore pra você vender pra ele? É aquela história do o não você já tem, só que invertido. O sim você já tem. Agora. Então assim, o cliente já te chamou. Cara, se esforça pra vender pra ele. Não é uma indicação. Pô, indicação é muito fácil vender. Caio, quanto você cobra? Cobra X, beleza, o mesmo preço do fulano. O que você entrega? Entrega X, a mesma coisa. Vou querer fechar. É fácil vender pra indicação. Agora eu quero ver vender pra lead frio, pra lead de anúncio, pro lead que não te responde. Então, assim, primeira coisa, vou até olhar para a câmera, que os clientes têm que parar de se preocupar se o cliente está respondendo ou não. Você tem que chamar ele toda hora. Pelo menos 8 vezes você vai mandar mensagem para ele. E dessas mensagens, se ele não te responder, você continua mandando mensagem, passa para outro vendedor, mas você já pagou por lead tá ali. Então, se você pagou, aproveita seu dinheiro. Porque se você não aproveita, é mais fácil você rasgar dinheiro e jogar fora. Pelo menos eu penso dessa maneira. Enquanto não Por isso que pediu para sair da lista. Exatamente. Por isso que a gente não desiste de lead lá no escritório. Lead chamou até ele desistir. Até bloquear, né? Lembra? Eu não vou falar o nome da cliente, mas lembra do vídeo que você editou? Sim. Foi uma venda de 1 ano e 2 meses. Todos os meses tinha uma mensagem minha lá. Oi, fulana, tudo bem? Oi, fulana, tudo bem? Oi, fulana, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Você conseguiu ver a nossa proposta? Eu tenho uma proposta nova pra você. Conseguiu falar com seu sócio? E sempre mensagem diferente. Tinha áudio, tinha texto, mandava uma proposta atualizada. Você podia ter desistido. Podia. O Lucas ainda mandou quando ele editou. Cara, não sei como você teve paciência. Foi guerreiro, cara. Entendeu? Então, assim, tem mais um ponto pra complementar aqui? Dessa questão de... essa parte Eu acho que eu incluiria um orgânico mal trabalhado. Porque, por exemplo, o lead ele pode vir qualificado, ele pode vir com interesse no seu produto ou serviço, só que ele não tá com o poder de compra ali na hora. Então, se você tem um orgânico mal trabalhado, ele não vai ficar te seguindo ali, não vai ficar na sua base para quando ele tiver o poder de compra, ele realizar essa compra com você. Não vai sentir confiança. Né? Exato. Se você tem um perfil bem trabalhado, ele vai ficar na sua base ali, quando ele tiver o poder de compra, ele vai realizar essa compra com você. Ele vai te acompanhar. Às vezes não vai ter nenhum poder de compra, só que você postou um depoimento ali que o cara ele vai dar um jeito. Exatamente. Ele vai dar um jeito, cara. Ele vai falar, não, eu preciso comprar. Ele vai mandar para alguém que ele conhece. Exato. Então, assim, você ter o orgânico bem trabalhado é uma chance muito maior de você converter esse cara que chegou aí bem qualificado. É uma forma de você reter ele na base. Exato. Ali, né? É igual loja de iPhone. Vamos dar exemplo de loja de iPhone. Existe a loja de iPhone que trabalha postando conteúdo e a loja de iPhone que não posta nada, só roda anúncio. As duas vendem. Elas não deixam de vender. Só que, vamos parar pra pensar. Eu troquei meu iPhone tem 6 meses.
a probabilidade de eu trocar de iPhone em 2 anos é alta. Com quem que eu vou trocar meu telefone? Com a loja que eu tô acompanhando há muito tempo ou com a loja que só posta anúncios? Que só faz anúncio? É que você tá acompanhando. Exatamente, porque hoje em dia não é mais meu momento de compra. Hoje eu já acabei de comprar um, eu não quero comprar um outro agora. Mas eu sou consumidor de rede social, eu gosto de acompanhar. Então se o Lucas tá lá postando com frequência, trazendo conteúdo, mostrando o time dele crescendo, mostrando que tem garantia, mostrando o cliente feliz, cara, no meu momento de comprar, eu vou ficar propenso a fechar com ele. E tem loja que você nem sabe quem trabalha lá, cara. Você só vê foto de leque de celular aqui, assim. Exatamente. Você gera o gatilho da familiaridade, da proximidade. Exato. Né? E outra, se você quisesse trocar o seu agora, que tá lançando o 16, se a loja que você segue vai lá e postou a novidade que vai ter no 16. Você, pô, deixa eu ver quanto que tá, vai só pra ver Dá se... uma curiada ali pra saber, né? esse upgrade aqui? Então. Mas eu vou dar um exemplo até mais claro, advogado. Se Deus permitir, a gente nunca vai precisar usar um advogado. Mas se for na hora de utilizar, quem que a gente vai escolher? Tem duas opções. A indicação da família, que ela sempre indica. Então essa é a maior concorrência de qualquer advogado. E 2, o advogado que se posiciona. Sim. Aquele cara que tá postando dicas, que tá falando com você sem falar com você. O cara que tá postando conteúdo. Eles não podem postar sobre casos que eles têm, mas eles podem postar sobre o conhecimento que eles têm. E esse conhecimento agrega. Porque é uma diquinha que ele dá ali que você fala assim, putz, ó, que legal. Tira dúvidas que você... Não tira dúvidas que ali. você pode ter no futuro. Aí vai ter 2 cenários. Beleza, você tem esse cara que gera conteúdo que é autoridade e tem a indicação. Se na hora que você fala que a indicação ela não te passa confiança, você não fecha com ela. Agora o outro, lá que você chamou, já tá no jeito pra fechar. É só assinar o contrato. Então assim, pra mim hoje, além de tudo isso que nós falou, talvez o Instagram seja um dos mais importantes junto com o follow-up. Porque, cara, pra funcionar o nosso funil de WhatsApp lá, o nosso funil de Instagram tem que estar rodando a atualização de conteúdo. Pra funcionar a venda na orgânica, que é um novo canal de vendas, tem que estar funcionando ali. Pra indicação performar bem, tem que estar o Instagram atualizado. Então, assim, hoje o Instagram pra mim é vitrine igual o shopping. Exato. Tem que estar lá, tem que estar bem atualizado, bem movimentado. Então tem que mostrar que tá feliz, tem que mostrar que tá contente lá dentro. Exato. E tem uma coisa, por exemplo, eu recentemente tive que trocar meu barbeiro, né? Porque como eu tenho um horário... Muito infiel nesse caso. Eu fui infiel, mas eu tenho a explicação. Eu tentei por muito tempo ali encaixar dentro do horário deles ali, só que eu não conseguia, né? Então eu acabava atrasando eles também, isso era ruim, né? E eu encontrei perto de casa um barbeiro que ficava até as 9 da noite, né? E eu fui pra lá. Por quê? Ele me ajudou num ponto que eu não conseguia ter ali uma resolução. Ele me deu uma forcinha ali sem precisar ter. Era só o padrão dele, né? Ele dá essa força, ele corta depois do horário, tamo junto. então eu precisei fazer essa troca, né? E olha só, no Instagram é a mesma coisa. Às vezes o cara ele vai ter o gatilho de comprar com você, porque diferente do seu concorrente, você tá ali ajudando ele em vários passos. Sim, Você tá sempre ajudando ele. E ele uma hora vai ter a gratidão. Ele fala assim, não, pô, caramba, o pessoal aqui tá me ajudando muito, vou comprar com eles. Ou sempre que eu tô com uma dúvida, eu tiro aqui. Né? Então, é um outro gatilho que você vai gerando ali na pessoa. Né? Então, o Instagram, ele serve demais para uma venda ser facilitada. Não à toa que lá na VK mesmo, eu posso falar do nosso caso, muitas das vendas que a gente tem, elas passam pelo Instagram e documentam isso. Elas assim, pô, o Instagram de vocês é top, tô acompanhando, eu gostei de tal post, vi o seu post assim, assado, gostei, peguei, pratiquei. Então, assim, isso daqui gera muito retorno pra gente e gera muito retorno pros nossos clientes que aplicam a mesma coisa. Isso é verdade. E eu vou juntar 2 pontos aqui que são poucas ou ruins avaliações. Você abre o Google Meu Negócio lá, tá com 2 estrelas, 3.2 estrelas, e o cliente não tá nem aí. Deixa lá desatualizado. Não responde o cliente, então ele acha que tá tudo bem, que ninguém vai olhar. Mas, cara, o Google Meu Negócio é como outra vitrine muito importante do seu negócio. Exato. É como se fosse o Reclame Aqui, cara. Se ele tá mal avaliado ali, você tá colocando uma barreira de compra. Exato. Eu comentei com vocês, né, que a gente foi cotar ali com o pessoal pra fazer decoração do casamento e tudo mais, e o pessoal super mal avaliado. Do jeito que eu olhei, acabou a negociação. Não dá. Já era. Acabou a negociação. Porque, pô, se o cara não se preocupa com a maneira que ele é visto... Qual a preocupação dele com a maneira que ele vai entregar os produtos para os clientes? E até uma dica para quem é empresário. Quando você vai pedir comida no iFood, se a loja tem 2 estrelas, você vai pedir ou não vai? Esse é o super ponto. Mesma coisa. Eu digo até outra coisa. pedir. Se tem 2 lojas que você pode pedir ali, 2 restaurantes, um é 4 estrelas, o outro é 5 estrelas, você
Pedindo de 5 estrelas. É a mesma coisa. Sem pensar duas vezes, Tem, entendeu? tem essa. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é gastar dinheiro com comida ruim. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu sempre priorizo ver boas avaliações. Então, assim, é aquela história. E do comida ruim serve para serviço também. Se for para eu gastar dinheiro, para fazer um investimento, que seja algo bom. Porque o caro e o barato é relativo ao resultado que traz. Então, assim, quantas empresas pagou barato para ter uma empresa cuidando do seu marketing e depois se arrependeu? Tomou só prejuízo. De 500 e 500 reais, no ano completo é 6 mil que você perde. Pois é. Às vezes compensa fazer um investimento mais alto em alguém que vai te entregar uma estrutura melhor, que já tem tempo de mercado, estrutura para te receber, estrutura para te atender, sabe, tem um processo, tem um método para Time aplicar, completo. tem um time para isso. Ou seja, se um de nós aqui ficar doente, a gente tem quem cubra. Ou seja, você nunca vai ficar na mão, porque sempre vai ter alguém te atendendo, te respondendo, te dando suporte, sempre vai ter. E você vai investir um pouco a mais, às vezes, do que esse valor que você está pagando na sua empresa. Exato. A diferença é que você vai ter um suporte praticamente 24 horas dentro do WhatsApp, suas campanhas sempre rodando, sempre tendo atualização e sempre trazendo novidade de mercado. Então, assim, hoje, quando eu penso em assessoria de marketing, um programa de aceleração de demanda, eu não consigo pensar em algo melhor do que a VK. Sim. É 360, né? Porque pra mim o que a gente entrega, cara, quando eu tinha minha loja de boné, se eu tivesse uma empresa que entregasse isso, eu teria vendido muito mais. Muito mais. E pra mim é muito foda esse projeto que a gente montou aqui, que a gente tem desenvolvido cada vez mais. E a gente conhece muita agência por aí, né, cara? A gente sabe o processo de muita agência por aí Exatamente. e os caras não entregam metade do que a gente tem para oferecer. Quantos clientes nossos já passaram por 3, 4 outras empresas, né? É a história que eu não gosto de ouvir durante uma reunião, que, pô, cara, que chato a experiência que você teve. Você não precisava ter passado por isso. Exatamente. Né? Mas a parte boa é que estão com a gente. Estão E dando olha só bem. que loucura, Né? até falando de preço. A gente tava no evento lá, né? Só empresário, faturando 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Aí a gente falou o valor que a gente cobra. Ainda coloquei um pouquinho mais alto. Essa daí foi... Ainda chutei um pouquinho mais alta. Aí o cara falou assim, só isso você cobra? Eu falei assim, como assim só isso, cara? Eu dobrei meu preço aqui pra falar pra você. Deu uma valorizada. Eu dobrei aqui. Aí ele falou assim, não, cara, tá muito barato. É igual quando você força o braço na foto. Coloca o espelho Dobradinho aqui só pra... Então, assim, pra você ver, hoje a gente entrega uma solução de alto valor agregado por um preço muito justo. E é por isso que a gente precisa dos clientes certos para estarem aqui com a gente. Tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter um comercial ali, tem que ter uma pessoa no WhatsApp, tem que estar disposto a gravar vídeos, tem que ter um produto bom para vender. A gente não atende bet, tigrinho, casa de aposta, não atende nada disso. Nosso trabalho é sério, com empresas sérias que querem crescer, né? E aí, entrando aqui, mais um ponto aqui. Até antes da gente ir para outro ponto, a gente estava falando do meu negócio, por exemplo. Uma das coisas que mais falam para mim quando eu estou numa reunião e parte do processo eu já vejo que o Google Meu Negócio é uma coisa a ser trabalhada, a pessoa vai falar assim, pô, mas isso daqui foi um erro. Ah, isso daqui não foi com a gente. Ah, isso daqui, na verdade, a pessoa que falhou com a gente, não sei o que lá, né? Tem uma explicação para aquilo ali, só que não existe uma resposta. Só que até isso tem que ter resposta. A empresa tem que estar posicionada, né? Por exemplo, a gente mesmo, se for olhar no nosso Google Meu Negócio, só tem uma reclamação, que não é para nossa empresa, né? E o que a gente fez? Um cara que queria uma entrevista de emprego em uma outra empresa e decidiu reclamar no nosso. E aí, o que a gente fez? Respondeu. Porque se a gente não responde, quem estiver olhando vai achar que aquela reclamação é pra gente. Exatamente. Né? E isso vai ser uma coisa negativa pra gente. Né? Então, você tem que posicionar a empresa. Você tem que mostrar que o atendimento é bom em todos os ambientes. Seja numa situação negativa, seja numa situação positiva. Né? Poxa, aconteceu um comentário negativo, mas pô, a empresa deu um jeito. Olha só a resposta deles. Eles trouxeram alguma solução. Isso mostra o caráter da empresa. Isso gera ali um gatilho de, pô, beleza, talvez tenha dado errado isso daqui, mas eles não deixaram essa pessoa na mão, eles foram atrás de ajudar. Né? Isso daí faz diferença também. E aí eu queria entrar numa parte um pouquinho mais técnica aqui com vocês. Queria que vocês comentassem de 2 cases que nós temos no escritório hoje. A pergunta eu não vou mencionar aqui, mas como que a gente fez para as lojas de iPhones que a gente atende hoje conseguirem pagar R$50 na venda? Cara, o ponto... Tem vários pontos dentro do processo, né? Envolve tudo que a gente falou aqui. Um deles é essas empresas que conseguem chegar nesse custo por aquisição, né? O CAC, serem muito parceiras. Produzirem bastante conteúdo no Instagram,
enviar bastante criativo. Eles enviam tanto criativo que eu tive até que fazer uma campanha separada para poder rodar esses criativos, para não prejudicar a performance do outro, que é a campanha que a gente chama de validação. Então esse é um ponto. O outro ponto é a nossa implementação de CRM, que quase todos que implementaram, falando de lojas de iPhone, conseguiram praticamente dobrar a taxa de conversão. Então, se você convertia 5%, agora estão convertendo 10%. Tem loja que já chegou a converter 17% no mês. Então, esse é um ponto muito chave, além, claro, do bom trabalho do tráfego, da gente gerar leads qualificados ali, de saber direcionar o cliente, falar, ó, grava um anúncio com essa chamada aqui, essa chamada para ação, finaliza o vídeo dessa maneira. O Lucas editando os vídeos ali, coloca uma transição aqui, coloca um efeito sonoro, coloca uma headline, que para quem não sabe é um título que vai em cima do vídeo ali, para chamar a atenção. Então todos esses pontos aqui a gente une eles, o nosso trabalho e com a cooperação do cliente, a gente consegue chegar nesse nível de custo por lead aí. Então são 4 elementos, né? A base, que é a parte da organização, a parceria, os anúncios e o comercial, que é o CRM. Exatamente. Então tá vendo? É sempre um processo que tem para seguir. Só que se um desses falha, todos desandam. Exatamente. Nem que todos desandam, mas não performam como deveriam. Chega no resultado que a gente quer. Exatamente. Aí o cliente quer voar alto. Principalmente a parceria com o cliente. Se a parceria com o cliente não flui bem, a gente tem muito problema, né? Isso. E aí o ponto que eu queria comentar com você, Lucas, quando você entrou no escritório, você assumiu um grande desafio nosso, que era o social media. Sim. Né? Que era a nossa entrega de conteúdo, relacionamento com o cliente nessa questão. E a gente vinha tendo algumas dores de cabeça ali, até perdemos clientes porque a gente não estava entregando o material como eles gostariam. E recentemente a gente foi visitar um cliente e você ouviu o feedback dele, né? Qual foi o feedback que ele te passou? E explica como que a gente chegou nesse patamar da gente ter elogios dos clientes, da gente ter fechado até mais social media hoje, né? A gente tem uma base legal crescendo dentro do nosso escritório de social media, de cuidar de rede social. Cara, a gente tem um feedback muito, muito importante de um cliente que a gente transformou a empresa deles no digital. Eles foram, vamos dizer assim, do lixo ao luxo. Da água para o vinho com esse trabalho de social media que a gente fez para ele, porque eles tinham zero presença, zero direcionamento, zero noção de como se portar nas redes sociais. E foi um trabalho muito de passo a passo mesmo, de escadinha, trabalhar com eles. E a gente teve muito esse feedback deles também, dessa parceria que é muito importante, de ter eles junto com a gente, trabalhando junto com a gente. Então, essa parte do cliente tá fechado com a VK é muito importante para eles terem os resultados que eles esperam. Então, a gente ter esse feedback positivo deles impulsiona a gente para conseguir fazer isso para os outros clientes. Então, foi um desafio muito grande para mim assumir essa área, mas foi muito gratificante depois que eu comecei a ver os resultados positivos que esse trabalho vem gerando. E um dos pontos que eu acho que foi diferencial é ter uma congruência dentro do que é postado, né? Sim. Não são posts aleatórios, não é um post do que você acordou pensando, não. Existe uma definição de conteúdo que é feita previamente. Existe um material de identidade visual que tem que ser complementado ali. Quais são as paletas de cor e as fontes que vão utilizar, os elementos que vamos trabalhar. E tem uma estratégia, né, por trás. Exatamente. Tem um objetivo a ser alcançado com essas postagens. Não é só pegar qualquer conteúdo e sair postando. Exatamente. Definiu toda essa etapa, define a estratégia junto com o cliente. Qual que é o seu objetivo com as suas redes hoje? Você quer vender mais? Quer passar mais autoridade? Você quer ganhar mais seguidores? Você quer ser reconhecido pelo que você faz? Então, existe essa conversa com o cliente. E com tudo isso formalizado, semanalmente saem os posts que o cliente combina com a gente. Todo mês tem reunião para definição de conteúdo. Se precisa alterar alguma coisa, a gente faz a alteração para o cliente ali também. Caio, preciso de alguma coisinha a mais. Quer fazer um banner? A gente faz o banner para você. Ou seja, o nosso programa de social media ele é focado em cuidar da sua identidade visual. Que você tenha um real posicionamento ali. E sua comunicação tem que falar no Instagram, tem que falar no seu site, tem que falar nos seus cartões, que você trabalha ali entregando. Tem que falar no seu uniforme, a maneira que você se veste. Então, assim, é tudo um complemento do que é marketing, né? Tem que falar dentro da sua Não empresa. é só o digital mais, é tudo, né? Beleza, então a gente falou desses pontos aqui e eu acredito que é isso. Vocês têm mais algum ponto para enfatizar?
Tem só mais um case que eu queria comentar aqui, que é junto com o Matheus, que é o case de uma clínica de estética que pediu para dobrar o seu investimento e no mesmo dia ela recuperou esse investimento. Isso é legal. Verdade. No mesmo dia, a gente subiu na terça e na quarta-feira ela já tinha se pagado. Queria que você comentasse como é que foi esse cliente, como é que ele iniciou, até para o pessoal ter de case aqui, porque não é um cliente de alto padrão, não é um cliente que investe muito alto, mas é um cliente que tem altos resultados. Essa é um bom case. É uma cliente que no final do ano passado ela esteve com a gente, né? Acho que do meio pro final do ano passado. Uhum. Ela resolveu dar uma pausa por conta do começo do ano ser um pouco mais devagar para ela e tudo mais, e falou, pô, depois eu volto. Beleza. Nem tudo são flores. A gente não tava com resultado tão bom no final do ano passado, Sim. né? Então acho que é importante trazer um pouco da realidade. Mas quando ela voltou da água pro vinho, igual você comentou. Entregando mais material, a gente com mais know-how agora sobre o nicho que ela exercia, e as campanhas começaram a fluir super certo, a gente começou a subir, os vídeos que ela fez ficaram muito bons, junto com a edição do Lucas, do Juan também. E aí a gente recebeu esse feedback, porque toda segunda a gente manda para o cliente. A gente quer saber como que foi a semana passada, né? Quantas vendas vocês fizeram, para a gente calcular a sua taxa de conversão. Teve 100 leads e você fez 10 vendas, você converteu 10%. Beleza, é um número legal, mas dá para buscar ali uns 15 talvez, depende de cada nicho. Então a gente recebeu esse feedback ali, e foi logo no início dessa volta dela, isso que é bacana. E, pô, você investir R$1.000 num mês e você recuperar tudo num dia é um case bem gratificante. Sim, e hoje essa cliente vai completar 1 ano com a gente, né? Praticamente aí. Tá com novos produtos, tá com novos serviços, tá com um projeto de expansão. E a gente está fazendo parte de tudo isso, que é o mais legal, né? O Matheus é o que está mais tempo dentro do escritório e já pegou vários cases aqui, que vai acontecer no Lucas também, o Anakin aqui agora. Então, assim, essa é a parte legal da VK, né? A VK é um projeto importante, eu acho que para todos nós aqui, acredito que para todos nós, só que tem que ser importante para o cliente. O cliente tem que sentir que quando ele entra aqui, ele não está mais sozinho nessa jornada. A gente se preocupa com a empresa dele como se fosse nossa. Então a gente responde ele o que tem que responder, a gente orienta o que tem que orientar, e muitas vezes além do marketing, né? Ontem eu estava respondendo um cliente sobre contratação. Quanto pagar para uma pessoa, quais as funções que ela poderia ter e o que é importante que ela tenha para executar o que tem que executar. Foge do nosso know-how? Foge. Mas a gente está no mercado, a gente vê outras empresas acontecendo. Já são mais de 300 empresas que a gente atendeu hoje aqui dentro. Então a gente tem know-how sim para falar de qualquer assunto, de qualquer empresa, só que na execução de serviço em relação a marketing, geração de demanda qualificada, igual eu comentei agora há pouco, eu acredito que pelo menos vão ter que trabalhar muito para chegar no que a gente está entregando aqui. Principalmente nessa reestruturação que a gente fez aqui, porque é um programa de aceleração de demanda qualificada. E a gente nem falou do sucesso do cliente. Nem falou. O sucesso do cliente, eu brinco agora nas reuniões que eu falo assim, a gente vai ter um slide, eu tava prometendo, agora deixa eu tem. fazer uma pergunta pro corte. Naquim, qual que é o nosso diferencial em relação à comunicação com o cliente? A gente se importa tanto com a comunicação com o cliente que a gente contratou uma pessoa só para isso. Só pra isso. Só para isso. Então, a gente tem uma pessoa que ela é a Rafaela, né? E ela hoje tem a obrigação de estar ali na escalada de evolução do cliente junto do nosso trabalho. Para que sempre tenha alguém respondendo esse cliente. Para que sempre tenha alguém amparando esse cliente, né? Conectando os pontos ali. Né? Então, isso daqui é com o Lucas, já aciona o Lucas no grupo. Isso daqui é com o Matheus, aciona o Matheus no grupo, né? E qualquer outra pessoa da equipe da VK. E às vezes o cliente está ali meio perdido, sem saber o que está acontecendo, entrou faz 2 semanas, 3 semanas, a Rafa vai ligar para você para entender o que está acontecendo. Então, isso é um ponto muito importante. Tá, legal. Então, esse foi o Fala VK. Então, a gente falou bastante sobre geração de demanda de leads aqui, que eu acho que é um dos assuntos que mais tem pego aí com o pessoal. Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai estar munido de muitas coisas para executarem, principalmente de entender sobre métrica, sobre comercial e tudo mais. E queria deixar um agradecimento aí para todo mundo que assistiu. Foi um episódio muito importante, a gente demorou a gravar, mas vai sair com mais frequência agora novos episódios. E espero que você aprenda muito para que você contrate certo, você execute sua campanha da maneira correta e consiga ter bons resultados com marketing digital, tráfego pago e cuidado das redes sociais. Valeu! Valeu, pessoal. Vamos aí.